O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram dizer, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, Aleluia, aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém como Deus, irmãos. Irmãos, para a gente entender um pouquinho esses dizeres de Jesus, que ele faz aqui uma explicação de todo o serviço. Nós estamos a serviço pelo Espírito Santo a Deus, ao estar caminhando nessa terra, ou como casados ou como solteiros, ou como consagrados. Nós estamos a serviço de Deus, ok? Só que nós esquecemos. Aliás, nós somos levados o tempo todo a esquecer esta palavra de Deus sobre nós. Deus nos chamou para ir em nome dEle, para que muitas almas também sejam levadas à vida com Ele, à vida eterna. Daí o Senhor pode chamar alguns para serem casados, para servir como marido e mulher neste mundo e testemunhar no serviço de marido e mulher Jesus Cristo. E assim por diante, os jovens, como jovem, para quem Deus fez padre e bispo, como sacerdotes, e assim por diante. Mas todos os batizados estão a serviço. Agora, esse serviço, vou repetir, não é um serviço para mim, porque o Senhor nos confiou dons do Espírito Santo. Os dons vêm do Espírito Santo. Quando é que eu recebi os dons do Espírito Santo? No dia que eu fui batizado. E o envio? No dia da minha crisma. Por isso que o padre sempre fala: ô meu irmão, minha irmã, você ainda não foi crismado ou crismada, mesmo que você já esteja com uma idade bem mais vivida, já não é mais jovem, não é mais jovenzinho, você ainda pode se inscrever para receber o envio de Deus. Lembra-te que Abraão foi chamado e enviado com 75 anos de idade, e não foi lorota da idade não, ele realmente foi chamado e foi enviado com 7,5, que não é brincadeira essa idade não, hein? A gente vê cada veinha com 75 anos está desistindo da vida, pois Deus chamou ele, no caso dele, com 75 anos. Abraão, sai da tua terra e vá. Olha o serviço aí, ó. Pois Abraão ouviu a Deus e foi. Com 100 anos foi ser pai pela primeira vez. 100 anos, que coisa, né?
Morreu com 125 anos, se eu não estou enganado, por aí. Quer dizer, o homem viveu bastante, mas com quantos anos? 75 anos. Então, se a senhora, o senhor que está aqui, ainda não foi crismado, olha, eu quero encorajar você. Trate-se de se inscrever aqui na paróquia Nossa Senhora da Lapa, diga de passagem. Faça a crisma, que em 6 meses, se eu não estou enganado, menos de um ano, você é crismado. 2025, o Senhor vai enviar você. Agora, quando o Senhor batiza e envia, nós recebemos o Espírito Santo. E temos dons. Dons da palavra, dons da profecia, dom de cura, dom da ciência. Vários dons. Agora, você pode usar para você. Só que um dia Deus vai prestar contas sobre o teu serviço. O que fizestes? Lembra? A palavra sempre é essa. O que fizestes? Agora, eu não quero aqui fazer nenhum discurso de medo. Longe de mim. Porque Jesus não veio para nos colocar no inferno. O Senhor fala da existência do inferno, fala da existência do demônio, fala para que ele veio, porque a gente caiu numa armadilha do demônio. E ele fala o que aconteceu com a gente. Ele vai dizer que nós fomos iludibriados. Nós caímos num conto mentiroso e a gente vai vivendo como se fosse verdade o conto mentiroso. Qual? Qual é o conto mentiroso, padre? Que a vida é sua. Cuidado que a palavra a vida é sua, quem disse isso foi Satanás. Para quem gosta de ler a Bíblia, vai lembrar disso lá em Gênesis capítulo 2. Satanás disse para a mulher, para Eva, chama-se mãe dos viventes. Só que ali, ela não foi mãe dos viventes não, mãe dos viventes na verdade é a Virgem Maria, que é a nova Eva. Mas ali, com a primeira, o diabo chegou para ela e disse: o que foi que Deus disse para vocês, hein? Para ela e para o marido. E ela disse que nós poderíamos usufruir de tudo de bom que Ele criou, né? Só uma árvore, um fruto de uma árvore, esse fruto da árvore que quer viver do meu jeito, sem Deus, como se eu fosse Deus. E é exatamente isso que o diabo vai reafirmar para ela. Não, é porque Deus sabe que se você, veja, aqui é uma parábola, povo, pelo amor de Deus. É porque Deus sabe, parábola, mas para dizer a verdade, que se você experimentar desse fruto, vós sereis como Deus. Olha aí ele complementa o diabo, né? A vida é sua. Não, a vida não é nossa, a vida é um dom que Deus confiou a nós. A vida, quem criou essa vida foi Deus. E criou para quem? Está lá em Gênesis. Criou para Ele, sabe, para Ele, que nem o Gepeto. Lembra do desenho, da historinha do Gepeto? Que era aquele carpinteirinho. Ele fez para ele um filho de madeira. E esse filho chamava-se Pinóquio. Não era assim? O Pinóquio, lembra do Pinóquio? Eu lembro do Pinóquio. Hã? Você tem o Pinóquio aí? O Pinóquio está ali. Então ele fez para ele. Eu criei o Pinóquio para mim. Não foi assim o Gepeto? Pois Deus, quando Deus pensou a mim, vou falar agora de mim, do Padre Marcos. Como é que ele pensou? Primeiro, tudo de bom. E o que mais? Para ele. Ele não me criou para minha mãe. Por mais que a minha mãe me deseje, eu gosto da minha mãe e amo a minha mãe. E desejo minha mãe. Mas nós não fomos criados um para o outro. Eu fui criado para Deus. A minha mãe estava a serviço para cooperar junto com meu pai, para que Deus me trouxesse pelo ventre da minha mãe, naquela época, naquele lugar, naquela casa, naquela cultura. Serviço dela e com meu pai. Só. Mas para quem eu sou? Para o meu amado Deus. E você também. Prazer. Você também.
Então Deus chamou para ele. Então a vida é um dom de Deus. A vida é um dom de Deus. A minha vida é um dom, é um sopro, é um querer de Deus. Então não tem essa conversa, a vida é minha. O Senhor nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio, se você ler direitinho a Bíblia, o que a palavra diz? Que Deus nos criou para dar uma única resposta. Qual? Sim a Ele, igualzinho que a Virgem Maria fez. Não existe não em Deus. Quando Deus criou a gente, criou para dizer sim. Só que nós caímos num conto, fomos iludibriados pelo demônio. E por causa, Deus sabendo que o demônio poderia nos seduzir, então Ele nos deixou a possibilidade de dizer até não para Ele. Que isso é uma coisa horrorosa, isso é a morte. Dizer não para Deus e viver do meu jeito é a morte. Aprenda o que é morte. Vamos lá, catequese da igreja pela tradição e a doutrina. A primeira leitura de hoje de Tito, ela diz assim, para a gente falar da doutrina da igreja. Paulo vai escrever a Tito e vai falar assim: irmãos, viveis sobre a doutrina que Cristo deixou. Tá certo? Então, aquilo que Cristo deixou para os seus apóstolos. Então, a doutrina, ela diz o quê? Que o Senhor nos criou para Ele, só para Ele, e para dizer sim a Ele. E que, quando livremente eu falo não, eu quero viver do meu jeito, você está então vivendo a morte. Por isso que o Cristo vai falar assim: eu vim para que tenhais vida. Está falando para quem? Para quem está vivendo na morte. Ou seja, vivendo segundo a mentira. A vida é minha e eu sou feliz assim. Jesus, como é que Jesus interpreta isso, esse gesto? Morte. Daí ele vem falar assim: olha, quando veio alguém impressionado com ele, fala: Senhor, eu gosto tanto do Senhor, eu estou impressionado com você. Você é um jovem que tem um poder de palavra, as suas palavras ardem o meu coração. Só que é o seguinte, eu tenho a minha mamãe e meu papai, que ainda depende de mim. Deixa eu primeiro enterrar eles, e olha, o Senhor ainda é novo, e depois eu vou te seguir, tudo bem? E Jesus vai dar uma resposta inesperada. Qual é? Como é que é, Marcelo? Deixem que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, o que ele está dizendo? Eu não te chamei para a morte, eu te chamei para a vida. Quer me seguir? Vai ter a vida. Mas é que eles ainda querem, eu tenho que dar um jeitinho na vida deles. Não. Então Deus, como é que Cristo entende a morte? Como aqueles que querem viver do seu jeito. O que é morte para Jesus então, católicos? Viver do meu jeito é morte. Vamos repetir isso? Viver do meu jeito é morte, segundo Jesus. Segundo? Senão você ia falar que o Padre Marcos disse uma coisa dessa. Jesus falou, e vocês sabem que ele falou isso. Agora, como é que a gente vive? Normalmente, seguindo o quê? A minha vontade. Por isso que Jesus, ele pacientemente, ele espera, ele se fez homem para dizer: olha, eu sei o que é ser humano, menos o pecado. Só que Jesus veio com vontade própria também, interessante isso, né? Não tinha pecado, mas ele tinha vontade própria. E na Bíblia está explícita a vontade de Jesus. No primeiro momento, ele acreditou que ele, anunciando que ele veio do Pai e fazendo os milagres que ele fez, muita gente começou a seguir, não foi isso? Só que as pessoas começaram a segui-lo, não reconhecendo ele como Deus, mas reconhecendo que ele era um milagreiro que poderia ser um grande político para governar eles todinho, dar comida, dar dinheiro, dar emprego.
Então Jesus foi fazer do jeito dele. Jesus, ele percebeu que apesar do jeito dele ser lindo, puro, santo, ainda não era o caminho que poderia levar aquele povo. Jesus teve que mudar, Ailton, mudar a sua estratégia. A gente gosta tanto de estratégia, vamos fazer uma estratégia. Jesus teve que mudar uma estratégia, para quê? Para nos salvar. Quando foi que ele mudou a estratégia dele? Quando ele começou a subir para Jerusalém para morrer, porque ele começou a rezar para o Pai, porque Jesus, vou falar uma coisa que eu aprendi isso aí também, se você ler a Bíblia todinha, você vai ver que todos os seguidores de Jesus, todos, de Deus, todos, começando com Noé, depois Abraão, depois Isaac, Jacó, até chegar em Moisés, de Moisés os profetas, até chegar no rei Davi, do reino davídico todinho, até chegar no último profeta João, teve crise, todos eles passaram por crises. O que, padre? Sim, senhor, leia a Bíblia. Nunca quem segue Jesus, segue Deus, que é Jesus, vai ter tréguas nesse mundo, vai passar por crises. Por quê? Por causa da ilusão que Satanás colocou. Vós sereis como Deus, siga a tua vontade. Então, o que o Senhor nos coloca? Uma pedagogia. E qual é a pedagogia de Deus? Para segui-lo, renunciar a minha vontade. Quem quer me seguir? Eu. Aceita a tua cruz, renuncia a ti mesmo, olha aí a resposta, e vem atrás de mim, atrás, não é você que vai tomar o comando, vem atrás, eu estou no comando, é um convite, e isso tudo que parece ser uma soberba, não é, é amor de Deus. Jesus só fez isso quando ele rezou muito para o Pai, porque ele disse: Pai, por que eles não me ouvem? Por que eles não se convertem? O Pai foi mostrando para ele que só tinha um jeito para que o povo pudesse acreditar nele. Qual? Jesus experimentando a morte, e morte de cruz, literalmente. Jesus também teve crises. Reparou, uma crise foi essa. Queriam matá-lo, as pessoas não se convertiam, a ponto de Jesus falar para os próprios discípulos: homens de coração, de fé pequena ou apequenada, até quando terei que aguentá-los? Veja, não entrava na cachola dos apóstolos o que Jesus estava fazendo. Só foi acontecer um milagre depois que Jesus morreu. Foi ou não foi? Lembra, eles estavam trancados, os apóstolos, com medo, porque eles estavam sendo ameaçados pelos judeus e pelos romanos. Então eles tinham que se esconder, porque eles eram discípulos de Jesus, e todo mundo que era de Jesus, discípulo dele, era para se apresentar diante do sumo sacerdote e dos romanos, porque também ia passar por uma paixão e supostamente a morte. E eles, correram para ficar dentro de uma casa fechada. Jesus aparece depois de ressuscitado para eles, sopra sobre eles, e no dia do Pentecostes, com o Espírito Santo, veja, Jesus teve que morrer, derramar o Espírito Santo, para que eles tivessem a vida dele. Com a vida de Cristo, eu sou capaz também de morrer para mim, para ressuscitar com Cristo. Então vamos lá, nós estamos falando muito de morte e vida. Qual é o convite de Deus? Morrer para você. Como que um homem morre para si? Não tem outro jeito, só tem um jeito de morrer para si. Como? Primeiro, aceitar o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que aceitar. Ouvir Jesus, saber que seguir Jesus é um esvaziamento. Você quer? Quero. Então, primeiro, receba o batismo. Recebeu. Com o batismo, aceite tua cruz e começa a andar atrás de mim. Ou seja, Jesus vai fazer a catequese e vai colocar você para o desmanche de você. Como? As crises da sua vida.
até você esvaziar, 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 esvaziar de você. Quem é que vai esvaziar de você? O teu sim, e o Espírito Santo é que vai advogar para você morrer para você, aquele pensamento, seguir a minha vontade. O Espírito é que vai te dar força para isso. Então, irmãos, essa aqui é a temática todinha da nossa fé. Não tem outra. Então, Jesus, então, ele veio convidar você. Para quê? Por esvaziamento do seu querer. Veja, isso aqui é uma das provas mais difíceis para seguir Jesus. A ponto que ele mesmo vai dizer: como é difícil alguém entrar no reino de Deus. Como é difícil. Por quê? Você tem que deixar a morte de lado, o teu querer, aquilo que Jesus considera como morte, fazer do teu jeito. Isso custa. Eu estava vendo hoje aqui, vindo para cá, aliás, antes de vir para cá, eu sou muito observador de mim e olho para o outro, e não julgo o outro, eu me vejo no outro. Eu vejo assim, muita gente andando com o celular na mão, e correndo assim, olhando para o farol, corre, mas ainda corre olhando o celular. Eu não julgo não, porque eu vejo rapazes, moças, mas de homens, gente mais velhas, todos fazendo a mesma coisa. Eu falei, eu também já fiz isso, e às vezes eu me pego fazendo isso. Aí eu fico pensando, a gente parece robozinho, parece que nós fomos programados para a morte. Depois eu comecei a falar, o diabo nos programou para a morte. Gente, nós somos iguais como seres humanos, mas únicos. Ninguém é igual a essa mulher aqui, nem você. Quem disse que você tem que ter os mesmos procedimentos de uma outra mulher como você? Quem disse que eu tenho que obedecer os meus desejos? É isso. E o lindo hoje, eu não sei se alguém já teve essa experiência, eu já tive. Eu não sei se isso foi vaidade não. Talvez tenha sido um sinal de Deus. Eu ficava vendo muitos rapazes da minha idade, quando eu era adolescente, e eles queriam fazer a mesma coisa, e eu muitas coisas eu queria fazer que nem eles faziam. Mas aquilo começou a me irritar. Eu falei, mas por que eu tenho que fazer essas coisas só para ser legal junto com eles? Eu comecei a pensar assim. Mas aí começou a acontecer algumas coisas comigo que eu falei, mas eu não quero fazer o que todo mundo faz. E eu comecei a ser diferente, não é melhor nem pior. Eu comecei a querer buscar as coisas diferentes, me atraía. E eu comecei a achar que eu era como um anjo. Enquanto todos os meninos queriam fazer daquele jeito, eu não queria. Não porque eu não tinha vontade, não, eu tinha. Mas falei, mas não vou fazer. E eu achava que era legal ser diferente. Não sei se vocês já tiveram umas coisas dessas na cabeça. Eu tive. Em Deus é algo parecido. Porque hoje a gente vê muitos jovens. E se a gente pudesse fazer uma entrevista, eu falo assim, ô jovenzinho, vem cá um pouquinho, vamos fazer uma entrevista no nosso podcast. Imagina que não tem nada a ver com religião. Você namora? Namora. Como que é o seu namoro? Gente, eu acho que de 1000 jovens entrevistados num podcast, vamos imaginar que 900 jovens vão dizer, eu e a minha namorada nós temos relações genitais. Por quê? Porque a grande onda hoje faz. E me surpreenderia ou não, se algum dissesse assim, não, eu namoro. Você namora? Namoro. Você tem atos genitais com a sua namorada? Não, nós resolvemos não fazer. Veja se isso não ia chamar mais atenção no meio de tantas entrevistas. A gente gosta de tudo que é diferente, não gosta? Se você vê um Michael Jackson aparecendo hoje, fala, olha, apareceu um cara igual ao Michael Jackson. Por quê? Que é diferente.
Se aparecer um outro Elvis Presley, apareceu um Elvis Presley, por quê? Ele é diferente. Ele saiu do casual, ele saiu da mesmice. Hoje você vê muitas duplas sertanejas, né, Ailton? São tudo iguais. Só muda o cabelo e o topete. É igual. Faz o mesmo tom, segunda voz, mesma voz. Quando você vê alguém que tem uma coisa diferente, fala: opa, gostei. Aí um fala para o outro. Por que um fala para o outro? Porque saiu da mesmice. Imagina você agora sendo chamado por Deus. O que Deus quer despertar em você? A verdade. Uma verdade que perdeu-se, que parece que ela não é mais normal, ela se tornou anormal, sendo que Deus nos chamou para ser vida, e hoje ser vida em Deus chama atenção, e é escandaloso, só que ao mesmo tempo nos instiga. Eu e a minha namorada decidimos ter um namoro sem sairmos, e é muito sacrificante, só Deus sabe o quanto eu e ela a gente tem que lutar para a gente não se entregar afetivamente, genitalmente um para o outro. Olha como chama atenção. Aí a gente quer sentar com esses dois aqui para falar: me explica para o mundo inteiro qual é a chave, qual é o segredo, como vocês fazem, porque chama atenção. Então, o santo é aquele que chama atenção. Mas por que querem matar os santos? Porque eu não consigo, me incomoda. Pode reparar que o santo incomoda. Se colocar uma mulher casada, mas ela é uma mulher casta no sentido de viver junto com o marido dela os preceitos da doutrina da Igreja Católica como marido e mulher. Se essa mulher casadinha na doutrina da igreja sentar no meio de outras mulheres casadas na Igreja Católica, mas que não seguem bem uma doutrina da Igreja Católica, essa mulher é diferente. E ela pode levar a duas coisas: ou alguém da multidão que faz o que todo mundo faz, a falar: opa, peraí, gostei dessa mulher porque ela é diferente. Ou, caramba, por que ela não faz aquilo que todos nós fazemos? Ela fica falando, às vezes ela fala com o jeito dela, isso começa a me incomodar. Por quê? Por que começa a te incomodar? Porque a tua essência foi para ser assim que nem ela, e você está tão viciado na vida da morte, que aquilo se torna uma luz que ofusca seus olhos, dói e te irrita. Você já entrou na casa de senhoras, ou na casa da mãe? Você chega lá na casa, lá está a mãe rezando o terço. Você chega lá, a mãe está rezando o terço. Você chega lá, a mãe está rezando o terço. Aí você chega e fala: ô mãe, você já não rezou o terço? Rezei. Mas por que você está rezando de novo? Porque eu quero rezar. Começa a incomodar. Mas agora que eu cheguei, estou cansado. Por que incomoda? Porque é diferente. Irmãos, Jesus, Ele te chama para voltar às origens, e nós vamos sofrer com essas consequências. Josafá foi morto. Por quê? O que ele estava fazendo? Ele tinha um dom da palavra muito forte, e as pessoas eram convencidas pelo Espírito Santo que estava nele. E era naquela época que houve o cisma entre a Igreja Católica, que ficou do Ocidente e do Oriente. O Ocidente é a nossa, com o Papa, e o do Oriente com os patriarcas. Eles têm os mesmos sacramentos, igualzinhos, e são válidos, só que eles não seguem a unidade que Cristo pediu na doutrina. Separou-se. E ele estava conseguindo fazer isso por volta do ano 1000. Ele conseguiu, como religioso, nas suas pregações, fazer que irmãos católicos do Oriente começassem a voltar para a igreja do Ocidente. E isso começou a atrair muita gente, só que muitos começaram a se incomodar com ele. O que esse cara está fazendo? Muita gente do nosso meio, do Oriente, está indo para o Ocidente para ficar com o Papa.
Não, isso está errado. E começou aquela coisa do demônio, né? Aí o que eles fizeram? Pegaram no dia que ele estava fazendo uma grande pregação, estava lotado o local. Pessoas do Oriente, da fé oriental católica, foram até lá e começaram a espancá-lo e deram uma machadada na cabeça dele, até e foi o fatal golpe de machado. Por quê? Porque ele incomoda. Então, irmãos, Cristo, quando ele fala: quem quiser me seguir, renuncie à tua vontade, isso vai ser um exercício de muita oração. E você vai ter realmente sentimentos de vontade de desistir logo no começo, porque seguir Jesus vai custar para você, em todos os âmbitos da vida. Eu posso dar o exemplo da parte afetiva, mas e tem a ver com perseguição familiar, tem a ver com o local onde você trabalha. Você vai ter problemas onde você for, problemas no sentido qual? Você vai incomodar, e você vai incomodar dentro da própria igreja onde você habita, com os irmãos onde você frequenta a mesma fé. Se você se colocar realmente no serviço de Cristo para ser santo, você vai começar a incomodar pessoas da própria fé católica. Por quê? Porque não é porque é católico que está todo mundo vivendo segundo a vontade de Deus. E vai incomodar. Vai incomodar. Nós padres, ou às vezes nos incomodamos com padres que são muito santos, ou se a gente está tentando ser, a gente incomoda outros que ainda não são. Outros gostam, outros vêm com a gente, mas é assim, são as crises da igreja, e vai ser sempre assim. Então, tira da cabeça que seguir Jesus, você não vai ser perseguido. Não, você vai. Já vai com essa carteirinha carimbada: eu serei perseguido. Agora, se você entrar nessa com medo, é melhor você nem entrar. Nem entra. Lembra quando Jesus falou: antes de você entrar numa batalha, senta primeiro, calcula, fala, pensa bem, porque você está acostumado a viver do teu jeito. Você tem vícios, dos resquícios da morte, está com você. E para entrar na batalha, você vai ter que passar por uma grande batalha, que ela é maior, aqueles que vão lutar com você é maior contra o seu exército. Lembra? Calcula, senta, para ver se com 10.000 homens, tu vais lutar com o outro do lado de lá, que tem 20.000. Raciocina. O que Cristo está querendo mostrar? Nós somos a minoria, e essa minoria pode refletir na sua casa, você pode refletir aqui, na igreja Nossa Senhora da Lapa, no local do seu trabalho, no seu matrimônio, na onde você mora. Então o que acontece? Calcula, senta primeiro, porque depois que você entrar na batalha, você pode passar uma vergonha, porque vão falar assim: olha, ela entrou na igreja católica, ela começou aí, ou ele começou aí, começou a louvar, levantava a mão, orava em línguas, mas ela achava que com o jeito dela, indo mais ou menos com Deus, ela ia conseguir atravessar para o lado de lá. Só que do lado de lá vinha uma força muito grande, que engoliu ela, e ela vai ser motivo de zombaria, porque ela entrou na batalha e não pôde continuar porque é fraca. Já leram esse evangelho? Pode estar lembrando para você. Então, irmãos, seguir o Senhor Jesus é uma determinação. Senta, raciocina. Será mesmo que com os meus vícios que eu tenho, e eu não quero deixá-los, mas eu quero seguir Jesus assim mesmo, eu vou conseguir chegar do outro lado lá com Ele? Parece-me que Ele já abriu nossos olhos. Não. Ou você começa a querer se esvaziar de você, ou é melhor você nem me seguir, porque você vai ser motivo de zombaria. Olha, eu gostava tanto daquele padre, puxa, o que aconteceu? O que aconteceu? Olha, eu gostava tanto daquela moça na igreja, daquele moço.
Ah, meu Deus, era um exemplo de espiritualidade para mim. Era? O que aconteceu? Ele não calculou. Foi pego. Foi pego. Então, irmãos, é uma decisão. Você sabe que você vai entrar numa batalha. E eu termino aqui falando isso para vocês. É entrar numa batalha espiritual. Quando entrares para o caminho do Senhor, prepara-te para o grande confronto. Está lá, Efésios capítulo 6. E a tua luta é contra os espíritos maus, espalhados nos ares, que dominam servos inúteis. Muita gente vai contra você, porque está dominada pelo espírito da morte. E você tem coragem de lutar com Cristo até o fim, mesmo que tiver que entregar a sua vida? O tempo está passando, irmão, nós já estamos chegando perto do Natal. Mais um ano. Eu já tenho 55 anos. Eu já estou mais perto dos 60 do que quando eu tinha 40. Passou assim, ó. Pá! Eu falei, caramba, todo dia eu olhei no espelho e falei, como eu estou com o cabelo grisalho. E estava desmanchado. Eu falei, nossa, que veinho é esse? Era eu mesmo que estava chegando. Verdade. E não estou fazendo aqui nenhum, não estou passando pano, não. Sou vaidoso, eu me cuido, eu sei que às vezes não aparento, mas eu já tenho 55 anos. Já sinto o meu corpo mais cansado. Por quê? O tempo passa muito rápido. As nossas mãezinhas estão mais velhas. Nossos irmãos também estão envelhecendo com a gente. E está vindo uma geração mais nova. E está vindo. Quando é que eu vou acordar? Ah, mas você já não é padre? Não importa para Deus ser padre. O que importa é segui-lo fielmente na fé. Porque vai chegar inesperado o dia que Jesus vai aparecer na minha vida. E pode ser qualquer momento. E se eu não vigiar na minha caminhada com Cristo, eu vou ficar para trás. Veja, irmãos, o que o padre está querendo dizer é o seguinte: é apaixonar-se por Deus ou não ter mais nada. Ou se apaixona por Jesus, ou deixa. Senta, calcula. Viva do teu jeito, então. É melhor do que você entrar para o caminho do Senhor e ser motivo de escândalo para muitas pessoas. Isso eu estou falando para mim, Padre Marcos. E você? Sabe, gente, agora é o seguinte: quem é este Jesus para eu me apaixonar? Leia, reza com ele. Jesus é a razão de tudo. Ele veio, ele está vivo. E ele quer fazer um caminho, um encontro comigo. E padre, mas não é mais coisas mais para jovem? Não. Eu falei de Moisés, eu falei de Abraão, hein? 75 anos. Então tem muita gente aqui que é bem mais velha do que o padre Marcos, tem idade de ser minha mãe e meu pai aqui, que ainda não teve um encontro com Cristo. Gosta de Cristo, gosta da religião, mas talvez você não teve encontro com Ele. Há tempo de ter. E uma das coisas é uma igreja orante. Orante, todos nós rezando. Olha, quando a gente se reza todo mundo junto, todo mundo começa a criar uma labareda. Por isso que eu estou deixando a minha atenção do meu povo aqui, o meu povo aqui que me ajuda. Porque quando a gente começar a orar no Espírito, eles se encolhem. Um vai ir lá para dentro, outro vai no banheiro, outro vai comer lanche lá atrás. Eu falo, pera um pouquinho, o padre está aqui na batalha. Vocês estão com medo do quê? Ai não, padre, é muito forte essas missas que o senhor faz. Eu tenho medo que respinga aí. Vai que o diabo começa a dar uma rabada na minha filha, dar uma rabada no meu matrimônio. Senta, calcula, veja se você vai ou não vai entrar na batalha. Senão você vai atrapalhar o ministério de Cristo através do meu. Eu tenho uma rabada neles aqui outro dia. Desculpa o termo, mas é uma maneira de falar. E eles ficam tristes comigo, porque o padre às vezes fala assim ao vivo, para o Brasil e o mundo ouvir. Mas eu falo, olha, é sério o negócio aqui. É sério. Porque eu, o Douglas aqui, alguns, a gente fica arrebentado no dia seguinte. E arrebentado não é só fisicamente. Mexe com a mãe da gente, mexe com o irmão, mexe com o negócio, mexe com o filho, mexe com o sono, mexe com a saúde, mexe com tudo. A gente sai arrebentado. E nós poderíamos sair
apenas com alguns hematomas. Por que a gente não sai com alguns hematomas, mas sai arrebentado? Porque outros se encolhem. Então quando a gente ora, é um poder de Deus que está vindo. Só que é o poder contra a morte, e a morte não quer se entregar. Espírito de resistência é muito forte em qualquer igreja, não é só aqui, em qualquer lugar. Já trabalhei muito tempo nessa época dessa questão de orações de cura interior. O que o diabo mais faz é fazer a resistência. Sabe o que é resistência? É falar, não se mova, não solta a voz. E a gente não é movido para soltar a voz. Então é muita resistência. Por quê? É tempo e muito tempo na vida minha. E se entregar, vai depender do quê? De muita gente intercedendo aqui. Mas muita, não é? E o povo também, tem gente que já ora no Espírito aqui. Na hora que o padre fala, levanta a mão, vamos orar no Espírito por aquele irmão. Por quê? Porque o diabo vem amarrando ele há anos, desde que ele é garoto. Vem amarrando ele, e o padre vê isso. Amarrou na sua parte afetiva, amarrou na sua parte paterna, com trauma. O diabo pegou um problema com o pai, está amarrado lá. E que a gente faz o quê? Ora. Essa hora que o padre ora, junto com quem? Com os intercessores, que não tem medo de colocar a mão para levantar e orar no Espírito. E pedir em nome de Jesus, pelo poder do batismo, que o Senhor vá agora na vida daquele irmãozinho lá. Está amarrado, está doente, está abatido, está caído à beira do caminho. E ninguém vai até lá. Não, é orando, porque o Espírito mostra. Aquela mulher foi mexida afetivamente por alguém da família dela. Olha o trauma. Olha o diabo, onde o diabo fez ninho. Onde está isso na Bíblia? Naquela passagem de Jesus, que ele disse: quando o homem forte domina tudo que estava dentro da casa, é o demônio, até que alguém mais forte do que esse homem, é uma parábola que Jesus está fazendo, arranca o que ele vinha dominando e pega para ele o que é dele, o verdadeiro dono. Então quando a gente vê alguém resistente, não olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus. Meu irmão, levanta a tua mão. Não é que a pessoa é ruim, não é ela na sua essência, não é ela, é a história que Satanás veio há anos fazendo nela. Traumas, abuso afetivo sexual, palavras malditas que saíram da boca do próprio pai, da mãe, homens com quem ela saiu, lugares onde ela foi tentar buscar um alívio, e foi amarrando, e ela ficou amarradaça em tudo que é tipo de morte. E quando o padre vem com o Santíssimo, ela se incomoda. Por quê? Jesus é puro, Jesus é luz, Jesus é a libertação das almas, Jesus é o homem forte, Jesus é o poder, Jesus é a salvação, Jesus é o grito de Satanás: viesse nos destruir. Não, Jesus veio buscar o que é dele, o que é dele. E aí a gente tem medo de orar. Aí deixa o padre e o Douglas e mais um só orando, e o restante, Ave Maria, ai meu Deus do céu, ai, não quero que o diabo me erra, e se esconde. Nada. Quem entra na batalha é quem calculou os prejuízos. Só que eu estou com Cristo, que venceu a morte. Se eu mostrar que eu estou com medo, o diabo domina quem tem medo. Tem medo? O diabo domina você. Estou com medo de morrer, pois você é capaz de morrer logo. Acho que vai acontecer alguma coisa comigo, então vai acontecer alguma coisa com você. Aí vai mexer com meu filho, vai mexer com teu filho. Aí esse exame, vai pegar um exame ruim aí. O medo que eu tenho vem me atingir. Por quê? Porque
porque tu não se coloca em Cristo Jesus. Tem o batismo, tem a crisma, comunga, mas não abre o coração. Não te dei um espírito de covarde. Jesus disse isso. Vamos cantar para a gente terminar? Comungar Jesus. Pensei numa canção do Flavinho. Quero saber por que não acreditas. Quero saber por que não tem como Deus, Senhor. A letra. Por que eu me aceito? Uma força que move-nos para o bem. Que fé você tem? A fé que convém, Mas não é de conveniência. mas não é de Que conveniência. vive o cristão. Que vive o cristão. Sua vivência está naquele Sua vivência está naquele que morreu por nós, irmãos. que morreu por nós, irmãos. Deus, Ele existe, hein? Olha lá. Deus existe, Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz, para pagar os nossos pecados. A letra, ó. De incrédulos cristãos. Deus existe. Essa parte é bonita. E eu posso tocar, se a Ele entregar meu coração. Por quê? Pois é nele que se encontra a salvação. Deus Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. E por nós se deu. E por nós se deu numa cruz. Pra quê? Para pagar os nossos pecados. De quê? De incrédulos cristãos. Deus existe. Deus existe. E eu posso tocar. E eu posso tocar. Quando? Se a Ele Entregar meu coração. pois é nele que se encontra a salvação. Quero saber porque não acreditas. não acredita. É difícil, não é, irmãos? Quero saber por quê. Quero saber porque Não o tens. não tens como como Deus, Deus, Senhor. Senhor. Por que não aceitas? Porque não aceitas que existe uma força. uma força que move no Para onde? para o bem. Olha a pergunta de Deus. Que fé você tem? Não pode ser essa, ó. A fé que convém, Mas não é de conveniência. mas não é de conveniência. Que vive o cristão, sua vivência está naquele que morreu por nós, irmão. Deus existe, Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz. Para quê? Para pagar os nossos pecados. Que pecado é esse? De incrédulos cristãos. Deus existe. Deus existe. E eu posso tocar. Eu posso tocar. Se a Ele entregar meu coração. Pois é nele que se encontra a salvação. Não há nome maior dado aos homens debaixo do céu que pode nos salvar, que seja o nome de Jesus. Amém? Amém. Podemos assentar, irmãos. Vamos fazer nosso ofertório a Deus agora.